Boa noite a todos, que sejamos todos muito bem acolhidos nessa casa de Deus, onde Jesus se faz presente no meio de nós. Eu vou pedir a todos então, para a gente fechar os nossos olhos, para a gente fazer a nossa prece inicial. Vamos nos acomodar bem nas nossas cadeiras, relaxar, respirar profundamente, porque dentro desta casa do caminho estão todos os elementos benéficos que podem ser aspirados pela nossa respiração para nos fazer bem para o nosso corpo físico e para o corpo espiritual. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui nesta noite, em busca do teu amor, em busca do teu consolo e também de mais conhecimento. Abençoa, Senhor, os propósitos de cada um de nós, porque o Senhor sabe o que nós trazemos dentro dos nossos corações. Nos conhece profundamente no mais íntimo do nosso ser. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para renascer em Ti, como filhos Teus que somos, pelas palavras do nosso Mestre Jesus, e que assim seja. Muito bem, então o tema da noite de hoje é ressurreição e reencarnação. Ele está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 4 até o 17. É uma noite propícia para a gente falar sobre esse assunto, porque hoje nós estamos com o feriado da Sexta-feira Santa, que é a Paixão de Cristo, e é bom que a gente relembre o que ocorreu lá no passado para que a gente possa trazer isso para os nossos dias de hoje e buscar reviver as nossas vidas, mas de uma forma mais espiritual. Então, a palavra ressurreição significa voltar à vida. Hoje, para nós temos um conceito diferente, porque nós tivemos o advento da ressurreição do Cristo. Porém, lá atrás, na época de Jesus, os judeus daquela época, eles acreditavam na ressurreição, mas eles não sabiam exatamente como era essa vida após a morte. Então, existiam os saduceus, que eles eram uma ramificação dos judeus, e que eles eram materialistas e eram os únicos que não acreditavam na ressurreição. Os demais todos acreditavam, inclusive Jesus. Os egípcios também acreditavam na ressurreição, tanto é que eles procuravam, após a morte, guardar os corpos daquelas pessoas para que depois, muito tempo depois, elas pudessem reviver. Só que eles acreditavam que elas iam reviver naquele mesmo corpo. Então, por isso que eles embalsamavam tão bem. E foi tão bem feito o trabalho deles que até hoje a gente encontra múmias que estão tão bem preservadas que a gente consegue ter vários traços das pessoas que ali conviveram. Eles deixavam também os seus pertences pessoais para que na vida, após a vida, na ressurreição deles, eles pudessem usufruir desses pertences. Então, na nossa crença hoje, a gente sabe que a ressurreição, voltar à vida, depois que os laços do corpo e do espírito eles tiverem se rompido, a gente não tem mais como voltar à vida. Então a ressurreição, para nós espíritas, ela é de uma forma diferente. Por exemplo, as experiências de quase morte, onde as pessoas elas ficam um tempo como mortas aqui, e depois elas retornam. Esse retorno delas é um retorno à vida, e como a palavra diz, é retornar à vida. Então é uma ressurreição. Só que se esses laços tivessem rompidos, daí não tinha mais o que fazer mesmo, daí é a morte. As experiências de quase morte, elas são muito estudadas hoje em dia, porque tem uma coisa muito peculiar, que as pessoas que vivem a experiência da quase morte, as EQMs, elas têm basicamente os mesmos relatos. Elas sentem uma paz indescritível, é um lugar lindo, encontram pessoas que já desencarnaram, aí dizem, não é só hora, volta, e elas acabam voltando para o corpo, muitas não queriam voltar, Outras pessoas, ao contrário, elas veem lugares
feios, lugares escuros, tenebrosos, lugares que talvez sejam, né, para nós o nosso umbral. Enquanto que aquilo que elas viram lá, que aquela experiência de paz, né, para nós seria o plano espiritual. Então, na visão espírita da ressurreição, das experiências de quase morte, elas são exatamente o plano espiritual, eles tendo uma visão do plano espiritual. Jesus, ele nos demonstrou a ressurreição de uma forma como nunca havia acontecido até aquela época. Porque até então, como eles dizem, até hoje a gente diz, ninguém voltou para contar como é do lado de lá, a gente sabe que muitos voltaram e continuam contando como é o lado de lá. Ele trouxe toda a sua vida, toda a sua trajetória foi baseada no amor, na palavra e na exemplificação. Então, ele viveu aquilo e o coroamento de tudo que ele fez foi a sua ressurreição, quando ele voltou à vida, mas não a vida no corpo, como a gente vai ver logo em seguida. Hoje, a gente então, na Sexta-feira Santa, né, onde a gente relembra a paixão de Jesus, gostaria de propor que a gente reveja o que aconteceu lá há quase 2000 anos atrás, quando Jesus passou todo o seu testemunho na sua missão aqui na Terra. Então era domingo, e naquele domingo que antecedia a Páscoa, Jesus e os seus amigos foram para a cidade de Jerusalém, onde os judeus comemoravam todos os anos a passagem da Páscoa. A Páscoa para os judeus, ela era muito antiga, vinha muito antes da ressurreição do Cristo. Ela vinha lá do tempo de Moisés, de 3.400 anos atrás, onde Moisés, que foi criado como filho adotivo do faraó, ele era um judeu, ele viu o seu povo sofrer com a escravidão no Egito e ele um dia decidiu pedir para o faraó para libertar o seu povo. Só que o povo judeu no Egito, ele era uma grande força de trabalho e o faraó disse, não vou libertar o povo, né? Aí vieram as 10 pragas. E a última das pragas era que o filho primogênito de todas as famílias seria morto naquela noite. Porém, se eles pegassem um cordeirinho, um carneirinho e um cabrito de mais ou menos 1 ano de idade, e eles sacrificassem ele, eles deveriam sacrificar ele, pegar o sangue com galhos de alfazema, passar no beiral da porta, do lado de fora, e aí eles deveriam comer aquele animal assado, o que sobrasse do bicho eles tinham que colocar no fogo, e eles não podiam naquela noite sair de casa. Então todos os que fizessem aquilo, o anjo da morte iria passar pela casa. E essa passagem, que é o Pessah, que é a Páscoa dos judeus, é a passagem tanto do anjo que passou pelas casas e não levou os primogênitos dos judeus, mas levou dos egípcios, quanto a passagem do povo da escravidão para a libertação. Porque depois desse acontecimento, o faraó permitiu que os judeus pudessem ir embora. E eram cerca de 600.000 pessoas, mais do que a nossa cidade de Caxias do Sul. Então era muita gente. E esse povo todo foi pelo deserto sendo guiado por Moisés. Então, todos os anos eles deveriam pegar esse dia e fazer a comemoração da libertação do povo no Egito. Então, por isso que Jesus e seus amigos estavam lá em Jerusalém naquele dia, naquele domingo, para comemorar a Páscoa dos judeus. Antes de entrar na cidade, Jesus disse para os seus amigos, vão lá no povoado vizinho e vocês encontrem uma jumenta com um jumentinho e tragam eles para mim. Se o dono reclamar, digam que é emprestado e que o Senhor já vai devolver os animais para eles. Então eles trouxeram, Jesus montou na jumenta e ele entrou na cidade, tinha uma multidão de gente esperando por ele, porque Jesus, como ele curava muitas pessoas e falava muitas coisas boas, ao redor dele sempre havia muita gente. E aquelas pessoas, quando ele foi entrar na cidade, colocaram os seus mantos no chão,
Arrancaram pequenos galhos, ramos de árvores que estavam por ali, fizeram um tapete, e ele entrou na cidade de Jerusalém com toda a glória e a honra de um rei. Mal sabiam as pessoas que em menos de uma semana ele sairia de lá com uma cruz nas costas. Então, essa era a celebração. Na quinta-feira, antes da Páscoa, 4 dias antes da Páscoa, o povo judeu comemorava a festa do pão ázimo. Então eles faziam uma grande celebração, uma ceia com os amigos, e ele ceou com os seus amigos e era a última ceia dele. Ele então falou para eles tudo o que eles passariam, que eles ficariam desorientados, que ele ia ser crucificado, mas que ele ressuscitaria. Falou sobre a traição, falou sobre a negação de Pedro, e ele falou sobre muitas outras coisas. Ele fez também um lava-pés, simbolizando aos discípulos que eles deveriam ser humildes e servir a todos, que essa seria a maior qualidade deles, porque eles passariam por momentos muito difíceis, mas Jesus disse que não deixaria eles sozinhos. Então, depois da ceia, Judas foi ter com os sacerdotes, e lá ele vendeu a informação de onde Jesus estaria e falou para eles então que daria um beijo no rosto de Jesus, e essa seria a combinação deles para saber quem que era Jesus e entregar Jesus. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, foi para o Monte das Oliveiras depois da ceia, já era madrugada de quinta para sexta. Ele foi para o Monte das Oliveiras então com os seus amigos e ele disse: amigos, orem comigo, rezem comigo, porque eu vou passar por um momento muito difícil. E ele foi mais adiante e chorou bastante, ele suava gotas de sangue, e então quando ele voltou, os amigos dele estavam dormindo. Isso aconteceu mais de uma vez. Aí chegou Judas então com os sacerdotes, com os guardas, e Judas deu um beijo, prenderam Jesus. Eles surraram Jesus, chicotearam ele, rasgaram as suas roupas. Eles fizeram todo tipo de humilhação. Como eles tinham dito que ele seria o rei dos judeus, eles fizeram uma coroa, como de um rei, só que de espinhos, para colocar na sua cabeça. E então, eles humilharam ele de todas as formas. Depois disso, pegaram ele e levaram lá para o rei Herodes, porque eles não podiam incriminar sem passar por um julgamento. Então levaram para o rei Herodes. Herodes tinha ficado sabendo, né, do grande profeta que eles falavam, que era Jesus, e ele ficou lá tentando se divertir, mas Jesus não falou nenhuma palavra. Daí ele se irritou e mandou Jesus embora. Aí pegaram Jesus, não conseguiram ali, levaram para Pôncio Pilatos, que era a autoridade máxima dos romanos lá naquela região da Judéia. E aí Pôncio Pilatos não viu nele nada de errado e disse: olha, não vejo nada de errado nesse homem, né? E era comum na festa da Páscoa eles libertarem um dos presos. Aí eles colocaram Barrabás e Jesus ao lado. E Pôncio Pilatos pediu: qual que vocês querem libertar? E o povo que estava ali na frente, obsidiados, porque as trevas queriam apagar a luz do Cristo, eles disseram: Barrabás, libertem Barrabás. E o que eu faço com Jesus? E daí eles disseram: crucifíquio. E aí Pôncio Pilatos foi lá, lavou as suas mãos, dizendo, né, que ele não tinha nada a ver com aquilo, porque ele não queria que aquele sangue estivesse nas mãos dele, que aquilo foi o povo que pediu, quando na verdade ele poderia ter libertado, ele tinha o poder de ter libertado Jesus, mas ele simplesmente lavou as suas mãos. E Jesus saiu da cidade de Jerusalém na sexta-feira com a cruz nas costas, para o Monte do Calvário ou o Monte das Caveiras, onde ali eles amarraram as suas mãos, pregaram ele na cruz. E a morte de cruz era uma morte muito dolorida e muito sofrida, porque as pessoas ficavam com os braços esticados, com o peso do corpo sobre os braços, só que a gente precisa de um movimento natural nos pulmões. Então a pessoa crucificada, ela não consegue fazer esse movimento e ela acaba morrendo sufocada. Então, quando era perto de 3 horas da tarde, Jesus, ele desencarnou. Tiraram o corpo dele da cruz. Um homem muito rico, José de Arimateia, ele ofereceu um túmulo a Jesus porque ele tinha se convertido. Ele ofereceu um túmulo e eles colocaram Jesus
naquele túmulo cavado nas rochas com uma pedra na frente. Isso foi na sexta-feira. No sábado, todos estavam muito desolados, os amigos de Jesus estavam muito tristes. No domingo, então, ao terceiro dia, então, primeiro dia, sexta-feira, segundo dia, o sábado, terceiro dia, o domingo. As pessoas às vezes se confundem, né? 3 dias depois, daí seria na segunda-feira, mas na verdade era ao terceiro dia ou no terceiro dia, então por isso. Então, no domingo, Maria Madalena, a outra Maria e Joana, elas foram no túmulo de Jesus passar óleos perfumados, que era o costume da época de eles passarem esses óleos perfumados nos corpos. E quando elas chegaram lá, a pedra tinha sido removida e os guardas estavam desmaiados porque tinha ocorrido um grande terremoto em que abriu-se aquela pedra lá, porque tinha guardas vigiando para não roubarem o corpo de Jesus, não dizer que ele tinha ressuscitado, né? E aí elas entraram lá e não tinha ninguém, mas tinha um anjo que disse para elas assim: não tenham medo, Jesus está vivo. Voltem e digam para os outros que Jesus vai aparecer para eles e vai continuar guiando. Então elas ficaram com medo, mas elas saíram dali. Quando elas viraram de costas, elas viram o próprio Jesus na frente delas. E Maria quis abraçar Jesus, mas Jesus disse: não, Maria, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Claro, ele estava ali em espírito, não era o corpo físico dele, então ele não tinha ainda materializado, né? Porque o espírito ele pode se materializar, mas ele não tinha se materializado, ele só tinha aparecido para elas. Então elas saíram correndo, falaram para os discípulos, eles no primeiro momento não acreditaram nelas, e aí naquela noite o próprio Jesus apareceu para todos eles. Isso de tarde ainda no caminho de Emaús tinha dois discípulos, né? Que tinham os 12 apóstolos, mas ele tinha vários discípulos. Então, tinha vários discípulos e 2 estavam indo pelo caminho para a cidade de Emaús. E aí Jesus apareceu para eles, começou a conversar, e eles disseram: tu é o único andarilho daqui dessas bandas que tu não sabe quem que era Jesus, o que aconteceu e tal. E eles foram conversando. E quando chegaram na cidade, Jesus fingiu que ia mais adiante, eles convidaram ele para entrar, para jantar. E quando Jesus repartiu o pão, eles reconheceram Jesus, porque ele não estava com a sua fisionomia. O perispírito tem isso, ele tem a plasticidade, a gente pode tomar a forma que a gente quiser quando a gente é um espírito. E aí, os olhos espirituais deles abriram e eles reconheceram Jesus, e nisso Jesus desaparece da frente deles. E eles também saíram correndo para contar para os discípulos, e daí neste momento Jesus chega, mostra para eles os cravos nas mãos, nos pés, a barriga aqui transpassada, e diz para eles o seguinte: gente, eu tô vivo, vocês estão vendo, eu tô aqui. É isso que acontece. Jesus ainda, esse fato, né, que eu narrei agora, ele está escrito nos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. E em Atos dos Apóstolos, diz que além daquele dia ali, que Jesus apareceu para eles, Jesus ficou ainda mais 40 dias aparecendo para diversas pessoas, ensinando, né, para eles que a morte não ocorre, que é isso que acontece. E depois de 40 dias, então em frente a 500 seguidores, Jesus então sobe aos céus. No Espiritismo nós acreditamos na ressurreição, mas a gente acredita na ressurreição de volta à vida quando o espírito ainda habita aquele corpo. Como eu disse antes, quando os laços ainda do espírito e do corpo ainda estão ligados. Porque após a morte do corpo tem a separação e não ocorre mais. Nós que já perdemos pessoas especiais na nossa vida, que a gente sabe que dentro da doutrina espírita é uma consolação a gente saber que elas estão vivas e que muitas vezes olham por nós e algumas vezes elas podem vir visitar. E a gente, muitas vezes, pode pedir para ver elas em sonho e ter esse contato durante o nosso desprendimento do corpo no momento do sono. E essa certeza que nós temos é uma consolação que a gente tem na nossa doutrina. Porque voltar para o corpo, um espírito voltar para um corpo, para nós a palavra é a reencarnação. Mas isso acontece quando a gente desencarna,
vai para o plano espiritual e volta em outro corpo. Aí isso é a reencarnação, que é uma bênção que Deus dá para nós para que a gente possa voltar em uma outra vida, reviver de novo, acertar, ajustar as coisas que a gente deixou para trás e talvez até passar por provas que nós pedimos para passar. Quem sabe agora nós estamos passando por provas na nossa vida que a gente pediu, implorou para que eles deixassem a gente passar nessa vida. E agora que a gente está passando, a gente diz, poxa vida, Deus, como assim, né? Como acontece isso? Então, se a gente está passando por isso, é porque agora nós estamos prontos e somos capazes disso. Deus não dá uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. Então, a nossa religião, além da reencarnação, a gente tem outros princípios básicos dentro do espiritismo. Um é a reencarnação, que é a pluralidade das existências. Existe também a comunicabilidade dos espíritos, que outras religiões também acreditam, mas muitos acreditam que não são espíritos evoluídos, que são demônios que estão ali se comunicando. Pluralidade dos mundos, diversos mundos habitados, com seres em níveis evolutivos diferentes. E a progressão dos espíritos, que é quando um espírito, quando a gente consegue passar do verme até o arcanjo. Ou seja, um dia nós fomos simples e ignorantes, e agora nós estamos melhores, e um dia nós seremos também espíritos crísticos. Então essas são as principais diferenças da nossa religião para as demais. Mas isso também não importa, né? Porque a religião da pessoa, se ela tiver religião, se ela não tiver religião, também não importa, porque o importante é que nós façamos o bem. Como disse Chico Xavier, é muito melhor um ateu que faz o que Jesus manda, que é um bom cidadão, que é uma pessoa boa, do que um religioso que sabe o que tem que fazer e que não faz. Então, a religião não é Deus, quando a gente chegar lá do outro lado, que a gente fechar os olhos aqui, que a gente abrir do outro lado, não vai ser pedido assim, ó, qual que é a tua religião? Tu não tinha religião, não pode entrar. Então não é isso. Como diz a música lá no início, a gente vai viver conforme, a gente vai pro lugar conforme a gente tiver vivido na Terra. Assim como nas experiências de quase morte, a gente vai para o plano espiritual conforme a forma como nós tivermos vivido aqui na Terra. Existe um caso muito específico de uma menina chamada Shanti Devi, que ela é lá da Índia, e que há muitos anos atrás ela falava para a família dela, desde muito pequena, desde antes dos 4 anos, ela falava que ela era uma outra pessoa, que ela tinha um marido, que ela tinha um filho, ela contava a cidade onde ela morava, sabia o nome da rua, o nome completo das pessoas e tal. E de tanto ela falar aquilo, quando ela tinha 11 anos, eles escreveram uma carta e mandaram para aquele endereço. E a carta foi respondida. Por quem? Pelo nome que ela disse que era o marido dela. E ele propôs então se encontrarem. Só que ele mandou uma outra pessoa no lugar dele. E quando a Shanti viu aquela pessoa, ela disse, não, esse é o primo do meu marido. Ela reconheceu que não era ele. Então eles combinaram de se encontrar, foi um encontro muito emocionante, enfim. E é um dos muitos casos de reencarnação que foram comprovados. Porque uma criança tão pequena, com tantos detalhes, uma riqueza tão grande de detalhes, até Mahatma Gandhi ficou sabendo desse caso, levaram o caso para ele, enfim. E aí é um dos muitos casos de reencarnação que a gente ouviu falar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, conta uma passagem em que Jesus convida Pedro, Tiago e João para ir em cima do monte. Lá em cima do monte, o rosto dele fica resplandecente como um sol, e as vestes dele ficam brancas como uma luz. Então aparece para ele Moisés e Elias. E aí, depois, quando eles estão descendo do monte, eu vou ler para vocês o que diz lá na Bíblia. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: em verdade,
Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Eles então entenderam, os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Num outro momento, também no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus também fala de João Batista sendo a reencarnação de Elias. Em verdade vos digo que, entre os que da mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, então desde os dias de João, se João era, era da mesma época do que ele, tinha morrido há pouco. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis dar crédito, é este, o Elias que havia de vir. E se quereis dar crédito, é esse, o Elias que haveria de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então são as frases do próprio Mestre, que falou tantas coisas bonitas, falou também nas bem-aventuranças como nós devemos ser para merecer esse reino dos céus, que o reino dos céus é dos mansos, é dos justos, é dos humildes, daqueles que amam. Ali está contida todo o código moral da vida no reino de Deus. Mas nós ainda somos muito animalizados, a gente ainda tem muitas coisas para resgatar, então por isso que a gente está aqui ainda reencarnados na Terra, Para a gente encerrar, então, e retomar o assunto desde a paixão de Cristo, a sua ressurreição, até os dias de hoje na nossa vida, muitas vezes nós somos como os discípulos que dormiam lá no Monte das Oliveiras, porque a gente finge não ver todas aquelas pessoas que estão precisando da nossa ajuda. E às vezes não é ajuda material, às vezes é uma prece, às vezes é uma visita, às vezes é um olá, é um abraço, é alguém que está triste, que a gente finge que não vê, porque, está triste, vai resmungar, vai me contar todos os problemas da vida dele, já estou cheio de problemas na minha vida. Então, muitas vezes a gente fecha os nossos olhos e a gente dorme, como dormiram eles. Também, se pensarmos em Pedro negando a Jesus, muitas vezes também a gente nega a ele, quando a gente não segue o que ele diz, quando a gente se coloca muito nos nossos celulares, nas telas, que a gente vive como se nós fôssemos zumbis. A gente não vive as nossas vidas. A gente vive um mundo paralelo. A gente esqueceu o contato com as pessoas, porque graças a Deus a gente tem a internet, mas a internet deixou as pessoas mais ligadas, mas mais distantes também. Então é importante a gente fazer a nossa ceia com a nossa família no domingo de Páscoa, a gente rever nossos amigos, a gente comemorar, se dá ao luxo de ir num parque, tomar um chimarrão, ficar em meio à natureza. A gente precisa desses pequenos momentos de alegria, porque nossa vida às vezes é tão exaustiva que a gente precisa ter esses momentos de alegria também conosco. E não tem nada que substitua aquele almoço de família, todo mundo gritando ao mesmo tempo e falando, e aquela loucura, e ninguém se entende. E como é bom, Porque é o contato que a gente tem com as pessoas, o contato físico, o abraço, o carinho, o ver a pessoa. Então, como é importante, e que de repente, se nessa Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, que a gente também possa voltar à vida, voltar à nossa vida espiritual, a gente tentar se conectar mais, a gente buscar leituras edificantes, ficar um pouco menos nas telas, ter mais contato com as pessoas, viver realmente como espíritos imortais que somos, porque um dia isso aqui tudo vai acabar e a gente vai abrir os olhos lá do outro lado. E como que a gente vai chegar lá do outro lado? Então é importante nós revermos nessa Páscoa todos os nossos momentos, todas as nossas atitudes e buscar uma maior espiritualização, que é essa a proposta de renascer. Porque reencarnados nós estamos, com a graça de Deus, podemos estar aqui reencarnados, mas que a gente também possa ter a ressurreição das nossas vidas, mudando as nossas atitudes sempre para melhor, assim como o Mestre nos ensinou.
Então, que a Páscoa venha renascer dentro de nós e que Jesus nos acompanhe nessa difícil tarefa, que é olhar para dentro de nós mesmos e buscar mudar uma atitude pequena que seja, por dia, a cada dia. E um dia nós também seremos anjos crísticos de Deus, auxiliando outras humanidades. Então agora eu gostaria de convidar os nossos amigos médiuns para fazer, o Leandro vai fazer a prece final com o passe. Eu agradeço a atenção e a caridade de todos e que tenhamos uma feliz Páscoa em nós mesmos. Boa noite. Então, queridos irmãos, fechando levemente nossos olhos, queremos agradecer ao Pai Maior pela oportunidade de podermos estar aqui novamente, mais um dia, e que possamos regressar aos nossos lares com a certeza do amor, da bênção e da luz do nosso Mestre Jesus, que nos acompanha hoje e sempre, e que possamos, no domingo, no dia de Páscoa, relembrar o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do amor, que é o amor ao nosso Mestre Jesus. E que assim seja.